Meu nome é Fábio, eu trabalho no Hospital das Clínicas. Eu vou fazer uma palestra rápida a respeito de um produto que a gente tem usado há um tempinho para fazer backup de dados mundanos, né? Dados digitais comuns no HC. Estou dando graças a Deus que deu os 15 minutinhos aí, porque vocês não podem esperar de mim uma palestra do mesmo nível, certo? Que a doutora acabou de fazer, mas a gente tenta. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito do nome. O Bacula foi criado por um autor, tá? É um cara chamado Kern Simbald. Ele continua trabalhando ativamente no produto até hoje e ele criou o nome a partir da justaposição de backup e Drácula. Ele usa como lema do produto: "It comes by night and suck the vital essence from your computers." Então, muita gente fala Bacula, Bacular. Eu falo Bacula porque eu acho que tem mais a ver com Drácula, né? E o nome do produto vem daí. Ele é um produto baseado, grande parte, em código open source. Existe uma pequena parte do produto que você precisa, se você optar, né, por fazer um contrato de manutenção pago, você tem uma pequena parte que é desenvolvida por uma empresa, Bacula.com, tá? E eles colocam um pouco a mais, tem algumas funcionalidades adicionais, né, além do produto de código aberto. Mas 99% do produto está disponível, código aberto, você pode usar e distribuir sem problema nenhum. O objetivo principal do produto é organização, né? O backup é um produto, é um serviço muito importante, especialmente num ambiente muito grande. Tá? Se você começar a fazer poucos servidores, você tem um ambiente pequeno, você começa a fazer backup de maneira geralmente improvisada, né? E quando você começa a colocar segundo servidor, terceiro servidor, quarto servidor, uma unidade de fita, a coisa vai ficando um pouco mais complicada, aquele uso do TAR, aquela coisa mais simples, começa a não te atender completamente. Então, o produto tem esse objetivo, né, de organizar e também de centralizar o backup e o restore de dados. Ele basicamente faz isso. Ele é um produto muito confiável e ele é um produto escalável, né? A gente tem o Kern, né, que é o autor do produto, ele tem um scriptzinho que você pode rodar no banco de dados e ele te dá o tamanho auditado da sua instalação. Hoje em dia, a instalação recorde tem 869 clientes, 634 terabytes de dados backupeados. Quais as características, então, do produto? O primeiro deles, a mais óbvia, é que ele é um produto client-server. Então, você tem que ter um servidor, na verdade, são vários daemons, tá? Não é um servidor per se, você tem vários daemons em vários serviços, e você tem um cliente. Esse cliente é nativo, então, se você tem um ambiente Windows, um ambiente Linux, um ambiente FreeBSD, você tem que compilar o cliente em cada um dos seus clientes, né, dos seus produtos, e você vai ter um daemon funcionando ali. Tá? A comunicação entre o client server é feita via rede, é possível encriptar a comunicação, se você achar que tem necessidade. A gente lá não encripta, tá? É tudo feito via rede local, então fica tudo aberto. O produto ele permite você fazer backup em disco, em fita, em CD, em DVD e em sticks USB, tá? Ou um disco externo USB. Uma vantagem dele que a gente tem, que aproxima o produto de uma solução mais tradicional, paga, né? É que ele tem a capacidade de trabalhar com um auto-changer de fita. Então você consegue ter uma solução, como a gente tem lá no HC, né? A gente tem um produto, um auto-changer da IBM, com fita LTO5, tem acho que 30 e poucas fitas, 2 robôs, né? E ele consegue trabalhar tranquilamente com esse produto. Outra vantagem bastante interessante do produto é que ele trabalha com OS múltiplos. Então, a gente tem instalações auditadas, mais uma vez, né, em Solaris, FreeBSD, Linux, e o cliente Windows, nos últimos tempos, também tem capacidade de usar o serviço de Shadow do Windows para fazer um snapshot point in time no Windows, e o produto consegue, então, fazer backup de arquivo aberto, que é uma coisa complicada no Windows. Nem todo produto de software livre consegue fazer isso. Tá?
O produto permite restore full e parcial no cliente, então você não tem que obrigatoriamente fazer um restore full. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas na verdade não é. Quando você faz um tar de um arquivo muito grande, vamos supor, 1 tera de backup feito com tar, quando você precisa fazer um restore parcial, você tem um trabalho bastante grande para tirar esses arquivos de dentro de um arquivo só de 1 tera. Tá? O produto ele permite você restaurar, por exemplo, um arquivinho só, um .doc, por exemplo, diretamente. Tá? Ele é mais flexível, né, que fazer dump, tar, SCP. Tá, okay? Permite compressão de dados. E também permite você gerar um hash para arquivos. Isso é importante. Quando você está transferindo um arquivo via rede, é sempre interessante saber se o que chegou de um lado está idêntico do que está na origem. Né? Então, você tendo uma opção de ter um hash, você garante essa integridade aí. Como ele trabalha? Né? Ele tem basicamente 4 componentes. A gente tem um componente chamado Director, é um daemon, tá? Fica instalado e ele controla a solução. Ele tem que estar no ar, obviamente, para funcionar. Ele pode, eventualmente, no nosso caso, a gente tem isso, a gente tem o Director, o Storage e o Database rodando no mesmo servidor. Tá? Você não precisa necessariamente fazer isso, mas você pode ter. Então, normalmente, você tem um Director, é um daemon, tá? Rodando. Você tem um ou mais daemons de storage. No nosso caso, a gente tem no mesmo lugar, mas você pode ter, por exemplo, uma máquina que tem unidade de fita, uma máquina que tem unidade de CD, uma máquina que tem unidade de DVD, separado, não tem problema. O Director fala com todos eles via rede, tá? E você faz o backup ali. Você tem que ter um database, no caso, ele trabalha com MySQL ou Postgres, no nosso caso a gente usa Postgres. Também não precisa estar na mesma máquina, no nosso caso está, né? Mas não precisa estar. O que o database faz? Ele tem um catálogo do backup. Cada arquivo que foi backupeado, qual o tamanho, em que máquina estava, etc. Né? É por isso que a gente consegue fazer o restore parcial ou restore full através desse catálogo aqui. E, por último, a gente tem o file daemon, né? Que seria o cliente. O cliente fica instalado, como falei, né? Em cada uma das máquinas, e ele basicamente tem a função de ler os arquivos localmente. Eu coloquei uma imagem aqui pequena. Já prevendo isso, eu coloquei uma imagem um pouco maior. Então, basicamente, a gente tem, só recapitulando, né? O servidor de banco de dados, o Director, que gerencia tudo, o servidor de arquivos e aqui o servidor de storage. Colocado aqui, a gente tem também, seriam estações de administração, mas, na verdade, é o seu próprio micro. Tá? Você pode instalar produtos no seu micro que se comunicam com o Director nessas portas indicadas, e você consegue trabalhar com ele. Ele também tem uma série de produtos para fazer acesso aos status, né, do backup via web. Então, você consegue ter alguns produtinhos em PHP que visualizam se foi ok, quantos arquivos foram backupeados, etc. Falando rapidamente da configuração básica do produto, você tem uma combinação de coisas, tá? E então a gente começa geralmente determinando um schedule. O schedule ele pode ser uma coisa só, por exemplo. O meu schedule é full todo dia, 19 horas. Tão simples quanto isso, tá? Ou você pode criar um schedule mais complexo. Eu quero um full todo domingo, incremental dia da semana. O full roda às 8, incremental roda às 7. No sábado, eu quero um diferencial que tem a ver com o meu domingo. Esse diferencial vai ficar num pool de dados separado. Então, assim, você consegue fazer uma série de complicadores, digamos assim, em cima desse schedule. Ele não funciona só para dizer que hora que começa e que hora que termina. Tá? Outra coisa que você precisa definir é o file set. O file set basicamente diz quais os arquivos e os diretórios, se vai ter compressão, se não vai, se você quer exceção. Eu quero fazer backup de tudo, menos dos MP3. Quero fazer backup de tudo, mas isso aqui é só de domingo que eu faço backup. E coisa desse tipo. Você pode colocar essas informações no file set. Parte interessante é que, se você tem 25 clientes Windows e você quer fazer backup de tudo, é um file set só para todos eles. Tá? Drive C completo, por exemplo. Você pode criar assim. Outra coisa que você precisa configurar é o pool
Então, o pool é um conjunto de fitas. Então, por exemplo, lá no caso nosso, eu tenho 3 pools diferentes. Eu tenho uma quantidade, um conjuntinho de fitas, né, que trabalha com câmera de vigilância, um outro que trabalha só com dados de imagens médicas e um outro que trabalha com e-mail, arquivos doc, etc. Esses pools, então, basicamente você configura uma quantidade, no nosso caso, como a gente tem um auto-changer, né, do slot 1 ao slot 10, eu vou estar trabalhando, por exemplo, com esse tipo de backup. Quando o job inicia, ele fala assim, qual o pool que eu estou trabalhando? É o pool A, por exemplo, do, job 1 do slot 1 ao slot 10. E ele começa a trabalhar nessas fitas aqui. Enchi a fita 1, qual a fita do próximo pool, né? Desculpa, qual a próxima fita do pool? Fita 2. Vai indo até a fita 10 e depois volta para a fita 1 de novo. Tá? Então, é desse jeito que a gente trabalha. Você também precisa definir o storage, como eu falei, né? Ele trabalha com disco, fita, CD, etc. Então, você define se é em disco ou em fita. E, por último, depois de você definir basicamente tudo isso aqui, você cria um job. Que o job é o quê? Tudo isso é colocado, né? Então, cliente, máquina A, com schedule tal, file set tal, no storage Y, usando o pool X. Tudo bem, gente? Com isso aqui, a gente cobre tudo. Eu nunca encontrei nenhuma solução assim, onde eu tenha uma flexibilidade nesse sentido. Nunca encontrei um problema de backup que não pudesse ser resolvido por isso aqui. O Bacula tem problemas, mas assim, em termos de configuração do que é possível fazer, isso aqui pode se tornar tão complexo quanto vocês gostariam que fosse. Tá bom? Aqui, rapidamente, só coloquei alguns exemplos de job. Então, um job seria alguma coisa mais ou menos isso, né? O nome do job, o tipo, o nome do cliente, qual o file set, o scheduling, as mensagens. Um exemplo de file set, por exemplo. Tá? Então, eu quero com compressão, com signature. São esses diretórios que eu estou interessado. Isso fica tudo num arquivo de texto, tá, gente? A gente coloca um scheduling full semanal. Então, quer dizer, no domingo às 9 é full. Incremental de segunda a sábado às 22. Tá? Então, quer dizer, uma vez que você definir isso aqui, você vai montando e você tem um arquivo que te resolve as necessidades principais. E de maneira automática. Tá? Essa é uma das grandes vantagens. Nada de colocar coisa na crontab. Ele faz tudo sozinho. Tudo bem, gente? Beleza? A respeito do restore. Eu acho assim, grande parte do backup, no começo a gente só pensa em fazer o backup em si. Quando você precisa do restore, você vê que, na verdade, o importante é o restore. Né? Fazer o backup, se for ver, não é tão difícil. O grande lance é você conseguir restaurar os dados num tempo correto. A gente já teve caso, por exemplo, de precisar restaurar banco de dados, a gente descobriu que é muito mais demorado você fazer o restore do que o backup em si. Tá? Então, uma coisa que esse produto permite, né, é uma facilidade, né, de trabalhar com o restore. Então, no caso, a gente tem como características, né, um restore interativo. Eu abro um menu, onde eu posso escolher nesse menu, né, para o operador de backup isso é muito bom. Eu posso fazer um restore para o cliente, basicamente nesses níveis aqui. Qual o último backup feito? De ontem à noite, por exemplo. Se eu quero um backup a partir de uma data e hora, ou se eu quero dar uma lista de arquivos, e ele vai me dizer quais as datas que esses arquivos existem no catálogo, e eu posso falar, não, eu quero essa versão aqui. Tá? Ou então eu posso escolher por job. Eu falo assim, não, ontem teve 5 ou 6 jobs, eu quero voltar todos os arquivos desse job, por exemplo. Tá? Bacula, lógico que, como todo software livre, tem um ou outro detalhe que a gente precisa atentar. Tá? Primeiro de tudo, a compreensão das consequências. Você fazer backup só, então assim, você precisa entender que o produto tem alguns defaults e você precisa entender o que esses defaults representam para você. Um dos defaults, por exemplo, eu mantenho tudo por 3 meses. Meu tempo de rotação é 3 meses. Se você precisa de mais que isso, você tem que ler o manual, tem que ler o material para entender como aumentar esses tempos de retenção. A gente lá, por exemplo, tem necessidade de sistemas de arquivo médico que retenção infinita praticamente. Né? Então, estimar o tamanho dos pools, tá? Você tem muito dado. A configuração pode ficar complexa.
você tem 40, 50 servidores. Os binários do Windows, às vezes, têm bugs. Tem que testar muito bem o restore. A gente já... Algum problema já tivemos com isso aqui. Às vezes, os fulls, o restore full é muito demorado. E tem que ter muito cuidado com o banco de dados. Se você perdeu o banco de dados, você está na rua. Já aconteceu com a gente uma vez também. Basicamente é isso, gente. Eu sei que o tempo é curto, foi muito rápido, mas se alguém tiver alguma pergunta, meu e-mail está ali e a gente está à disposição.